Sonic Adventure 2 é considerado até hoje um dos melhores jogos da franquia, por conta da sua história, que é perfeita, a jogabilidade muito boa e a trilha sonora excelente. E na verdade, ele é o melhor jogo da franquia. Bem, para falar a verdade, é isso que as pessoas pensam quando falam desse jogo. Porque, para falar a verdade, Sonic Adventure 2 é muito superestimado. Mas por que eu acho isso? Porque eu considero o Sonic Adventure 2 como um jogo muito superestimado. É isso que eu ia explicar no vídeo de hoje. E aí pessoal, beleza? Eu me chamo Metal e sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E Sonic Adventure 2 é bastante idolatrado pela fanbase de Sonic. E isso não é à toa, até porque o jogo é muito bom em vários aspectos. Por exemplo, sua história, que foca bastante nos outros personagens, mas principalmente no Shadow. E no começo a gente vê o Shadow como vilão, mas depois de um certo tempo a gente vê o lado dele da história. E a gente até entende o porquê ele age daquele jeito e também porque ele quer cumprir seu objetivo de vingança contra a humanidade. Meio que porque a própria humanidade tirar a vida de uma pessoa que ele tanto amava, ou seja, a Maria Robotnik. Mas ele percebe que não era isso que Maria queria, ela queria que o Shadow protegesse as pessoas. E por causa disso, ele vai lá ajudar os heróis para salvar a humanidade. E o Shadow tem seu final digno, se sacrificando para salvar o mundo. O motivo que eu gosto bastante da história de Sonic Adventure 2 é por conta do desenvolvimento do Shadow, mas também é uma das histórias mais profundas da franquia, fazendo que Sonic Adventure 2 possui uma das melhores histórias da franquia. E sobre as músicas, mano, as músicas são excelentes. Tipo, escuta aí o Live and Learn. Cara, simplesmente incrível. Não tem como, cara. Não tem como. Simplesmente absolute cinema. Mas sobre sua jogabilidade, bem, essa parte que o bicho pega. Porque, sinceramente, eu acho que a jogabilidade de Sonic Adventure 2 é bem inferior à jogabilidade do primeiro Sonic Adventure. Por que eu acho isso? Bem, vamos falar primeiro sobre a jogabilidade do Tails e do Eggman. A do Tails e do Eggman se resume a usar o Mecha para atirar nos inimigos. E é só isso mesmo, não tem mais nada além disso. Porém, essa jogabilidade é bastante entediosa e ao mesmo tempo repetitiva. Até porque é só você apertar o botão de atirar e só, nada de inovador. E lembrando que a jogabilidade do Tails lá no Sonic Adventure 1 é totalmente diferente. Até porque no Sonic Adventure 1 você poderia apostar a corrida com o Sonic. Só que no Sonic Adventure 2 meio que foi reduzido para um jogo de tiro. Eu sei que existe essa jogabilidade de tiro lá no Sonic Adventure 1 com o personagem de Gama, mas se você comparar a jogabilidade de tiro lá do Sonic Adventure 1 com o Sonic Adventure 2, a do Sonic Adventure 1 leva a melhor. Até porque essa jogabilidade ocorre de uma forma lenta, principalmente o seu pulo, que é muito pesado. Agora sobre a jogabilidade do Knuckles e da Rouge, bem, é até que bem legal, porém é entediante e chato. Até porque possui a mesma jogabilidade do Knuckles lá do Sonic Adventure 1, onde você tinha que encontrar todos os fragmentos da Esmeralda Mestre. E esse conceito se repete no Sonic Adventure 2, e até que é bem legal, porém é chato. Porque ao longo do tempo, além de você ter que lidar em procurar os fragmentos, você também tem que lidar com a fase, até porque ao longo do tempo, o tamanho da fase vai ficar aumentando cada vez mais. Porque você começa numa fase com uma área menor, mas depois a fase fica gigantesca. Tipo, olha a fase da Metalhead. Tipo, que isso, mano? Tipo, somente nessa fase eu demorei muito tempo para achar todos os fragmentos. Agora, sobre a jogabilidade do Sonic e do Shadow, bem, é a melhor do jogo, é claro. Mas eu tenho a impressão que a física do Sonic e do Shadow no Sonic Adventure 2 é bem inferior à física do Sonic lá do Sonic Adventure 1. E também algumas vezes eu passei muita raiva durante as fases do Sonic e do Shadow. Tipo, olha a fase da Crazy Cat. Tipo, cara, passei tanta raiva nessa fase, me deu até vontade de desperdiçar minha raiva em qualquer coisa que estivesse na minha frente, cara.
Tá, mas Metal, se você acha o jogo tão bom assim, então por que você acha que o jogo é muito superestimado? Bem, meio que as pessoas tentam falar que o jogo é perfeito e não possui nenhum tipo de defeito e coisa e tal. Só que sim, o jogo possui muitos defeitos. Possui mais defeitos do que o próprio Sonic Adventure 1. Até porque quando eu fui testar pela primeira vez o jogo, eu pensava na minha cabeça que eu teria uma das melhores experiências do jogo. Até porque, convenhamos, é um dos jogos mais idolatrados pela comunidade de Sonic. E fui lá, joguei e zerei. E fiquei decepcionado. Não porque o jogo é ruim, muito pelo contrário, o jogo é muito bom. Acontece, eu esperava bem mais por um jogo que é muito idolatrado pela fanbase. E o motivo que o jogo é tão idolatrado assim, também por conta da nostalgia. Porque apesar da nostalgia ser uma sensação muito boa, ela pode nos deixar literalmente cega. E eu não estou dizendo que a nostalgia é ruim, muito pelo contrário, eu gosto dessa sensação. Eu às vezes sinto nostalgia. Mas também a gente tem que entender que ela possui também o seu lado ruim. E essas pessoas meio que falam que o Sonic Adventure 2 é bem melhor do que o Sonic Adventure 1. O que na minha opinião é meio ao contrário. Na minha opinião eu acho que o Sonic Adventure 1 é bem superior ao Sonic Adventure 2. E outro exemplo de jogo que é bastante idolatrado pela fanbase de Sonic é o Sonic Heroes, que muitos consideram um dos melhores jogos da franquia. Sendo que sim, o jogo possui muitos defeitos, possui bem mais defeitos do que o próprio Sonic Adventure 2, como a sua jogabilidade, que é muito repetitiva, e sua física, que é bem inferior à do próprio Sonic Adventure 2, para vocês terem uma noção. E também sua história, que, convenhamos, é bem inferior à história do Sonic Adventure 2. Por causa dessa idolatração, meio que alguns jogos de Sonic, que merecem seu próprio destaque, sejam vistos como inferiores aos outros jogos da franquia, como no caso do Sonic Unleashed, porque o jogo era muito criticado antigamente, sendo que ele possui uma jogabilidade boost perfeita e a história é muito boa. Mas o motivo dele ser tão criticado assim é por conta da jogabilidade do Warthog. E a jogabilidade do Warthog é daquele estilo hack slash, mas resumindo tudo, é tipo God of War misturado com Sonic, só que o Sonic tá no formato de lobisomem. É, bem resumido. Alguns anos depois, o jogo conseguiu sua redenção e hoje em dia ele é considerado o melhor jogo da franquia. Sim, o jogo era muito criticado antigamente, mas depois de alguns anos ele é considerado o melhor jogo da franquia. Claro que existem algumas pessoas que dizem que o Sonic Frontiers é o melhor jogo da franquia, mas sobre isso é questão de opinião. Então, concluindo tudo, é que sim, Sonic Adventure 2 é muito superestimado. Mas isso não significa que o jogo é ruim, muito pelo contrário. Porque em questão de história e trilha sonora, ele consegue surpreender qualquer um. Mas em questão de jogabilidade, bem, na minha opinião é bem inferior à do Sonic Adventure 1. Mas e você acha que o Sonic Adventure 2 é muito superestimado? Comenta aí, quero saber. E se gostou do vídeo, já vai deixando seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Valeu, até a próxima e fui!